Você já ouviu falar que para cada fase da nossa vida Deus nos dá um presente? Talvez você tenha até ouvido falar alguma coisa sobre isso, mas eu quero compartilhar com vocês hoje algo que eu aprendi quando eu tinha discipulado na minha antiga igreja e que eu levei e levo para o resto da minha vida. Muitas vezes a gente passa por fases na nossa vida, por momentos onde a gente se encontra confuso, com medo, muito ansioso, porque a gente quer que determinada fase chegue na nossa vida, que a gente quer viver aquele momento, mas às vezes não é o tempo de Deus pra gente, às vezes não é o que Deus tem pra gente naquele momento. E a gente se encontra ansioso, a gente começa a pensar, será que quando acontecer isso eu vou dar conta? Será que eu vou ser capaz de fazer tal coisa? Por exemplo, eu nem namorava, nem estava interessada em ninguém quando eu era solteira. E eu já ficava preocupada com o meu papel de esposa no casamento. Eu ficava preocupada porque eu achava que eu não ia dar conta, porque eu não sabia cozinhar muito bem. Até agora eu ainda estou aprendendo, né? Mas, enfim. Entre outras coisas, meu papel como esposa, mesmo se eu saberia ser a dona da casa, a mulher da casa, né? E depois futuramente mãe. Eu nem namorava, mas eu já me preocupava com maternidade. Então, essas coisas às vezes começam a consumir a gente, porque a gente observa a vida dos outros, a gente observa como tudo acontece e a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente fica se comparando e acha que a gente não é capaz. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Para cada fase da nossa vida, Deus nos dá um presente. Esse presente é uma unção. A unção, para quem não sabe, acha que unção é quando o padre ou o pastor vai lá, passa o olhinho, taca água benta na cara e tal. Não é bem isso. Claro que, pelo menos na igreja evangélica, os pastores eles ungem as pessoas, ungem objetos tal. Com esse olhinho aqui, ó, olhinho de unção. Então, por exemplo, nas igrejas mais, né, atuais, mais avivadas, a gente tem o costume de usar esse olhinho de uma forma profética, passar na mão e, sei lá, orar. É como se fosse uma cobertura, uma preparação, sabe? Eu vou orar por você. Então, passei o olhinho, coloco a mão na sua cabeça e oro. E esse óleo está representando a unção de Deus. É mais ou menos assim. E a unção também é mais ou menos assim. Eu falei, é muito cheiroso esse olhinho, ele é bem cheiroso. E a unção, ela é algo que Deus nos dá que para falar um português mais claro com vocês, eu posso comparar com a graça. A graça é um favor imerecido, é algo que a gente não merece, mas que Deus nos dá porque Ele nos ama, independente dos nossos pecados. E a unção, eu vejo da mesma forma, é algo que nós não temos e Deus nos dá. Então pode ser uma autoridade para fazer algo, uma capacidade, um poder para fazer aquilo. Falando de uma forma mais simbólica, é assim que eu vejo a unção nesse sentido. Então, para cada fase da nossa vida, Deus nos dá uma unção. Por isso que eu digo que é um presente, é como se fosse a graça. Porque eu não tenho capacidade de fazer aquilo, eu não nasci sabendo fazer aquilo. Mas quando chega o momento de você viver aquilo, Deus ele te capacita, ele derrama sobre você uma unção que você não sabe explicar. De repente você sabe fazer o que você não sabia, sem ter conhecimento. Então, quando você tá solteiro, você está vivendo uma fase. Quando você se casar, Deus vai te derramar sobre você uma unção de esposo, de esposa, e você vai saber lidar com o casamento, mesmo que você nunca tenha sido casado. Quando você se torna pai ou mãe, antes disso você não consegue entender o que acontece. Você pode absorver muitos conteúdos, se preparar, mas você acha que você não vai dar conta, que você não é capaz. Mas quando você gera uma vida e a partir do momento que aquele bebê nasce e você tem que cuidar, Deus te capacita. Ele derrama sobre você uma unção de mãe e de repente você é mãe. Como se você soubesse, se alguém tivesse aqui te instruindo o tempo todo e realmente tá, que é o Espírito Santo de Deus.
Principalmente quando a gente entrega a nossa vida a Ele e busca estar conectado com Ele, sensível à voz de Deus o tempo todo, Ele vai falando, nos guiando, mostrando tudo que a gente tem que fazer. Então, de repente, ai meu Deus, eu não sei como limpar o umbigo dessa criança, como que eu vou fazer? Aí começa a vir na sua cabeça. Coisas que você leu, que você aprendeu, começa a vir assim de repente, sabe? Porque Deus, ele vai te lembrando, o Espírito Santo vai trazendo essas coisas à sua memória. Mas para cada fase da nossa vida, Deus derrama essa unção. Para líderes espirituais, para pastores. Às vezes a pessoa, ela não se sente capaz de liderar um ministério, de liderar pessoas, mas quando vem o momento que ela é consagrada diante dos homens, diante de Deus, Deus derrama uma sabedoria sobre ela e de repente ela consegue lidar muito bem com as coisas, os desafios que vão surgindo, ela vai aprendendo, ela vai sabendo lidar de uma forma que as pessoas olham e assim, não acreditam. Isso é um presente que Deus nos dá. Às vezes Deus pode estar te chamando para fazer algo na sua vida, fazer missões, algum propósito, sabe? Algo ministerial, algo que ele tem para você. Seja tocar um violão, tocar um instrumento na igreja, dançar, não importa. Mas às vezes Deus tem algo assim pra você e você tá sentindo aquele desejo de começar, de seguir em frente, mas você fica com medo, você acha que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, que você não tá pronto. Mas quando você se consagra, quando você se coloca diante de Deus e você aceita aquele momento sobre sua vida, você entende que chegou a sua vez de viver aquilo, Deus, ele te capacita. Então, o que eu quero te dizer hoje é: não se preocupe antes do tempo. Se prepare, busque conhecimento, estude, mas viva uma fase de cada vez.